está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Eu quero orar com você inicialmente, para que Deus possa abençoar esta mensagem e Ele possa falar profundamente ao seu coração, ao coração da família, ao coração dos filhos, dos pais, e que possamos juntos ouvir a voz do nosso Deus. Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, Senhor, porque não existe outro Deus além de Ti. Eu quero, Deus, apresentar, Senhor, esse momento às famílias que estão em seus lares, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, ó Deus querido, com o coração aberto para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa bradar do céu, que a Tua voz, ó Deus, faça diferença em nosso meio, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, que possamos, ó Deus, ser conscientizados a respeito, ó Deus, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que está ao nosso redor, e possamos nos posicionar em Deus. Pai querido, vem nos abençoar, venha Deus derramar sobre nós uma graça toda especial, no nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com você nesta noite um texto da palavra de Deus que está no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 13, apesar de que nós vamos tratar em outros versículos, mas eu queria, como o texto é mais extenso, me ater mais a esse versículo de número 13, que diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu quero começar esta mensagem, que se eu fosse dar um título a ela, seria o chamado do profeta e o chamado do presidente. Eu quero falar sobre o seguinte tema: diferenças e semelhanças entre a nação de Israel e o Brasil, entre Israel e a nossa nação. Porque esse texto, ele faz jus justamente ao que nós presenciamos esses dias, através do presidente da República fazendo uma convocação à nação, aqueles que creem em Deus, para jejuar. E eu não quero aqui tirar o louvor, o valor dessa atitude, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar entusiasmado de uma forma tal que me tire a consciência
bíblica do que é jejuar, de como Israel foi convocado por Deus, o que significou para Israel aquele jejum e quais os resultados que provocou na vida das pessoas. O versículo de número 13, ele faz uma diferença entre uma religiosidade superficial e uma religiosidade verdadeira e profunda. Quando Joel diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, ele está lançando fora todo sentimento, pensamento, intenção em relação apenas a assumir uma forma de religiosidade, porque o que o profeta Joel percebe através da visão de Deus é que o povo precisa de uma coisa mais profunda, de algo que sai de dentro da alma de cada pessoa de Israel nessa época. E aqui eu quero pensar com você algumas diferenças e algumas semelhanças que nós podemos encontrar. O versículo 12 a 14, Joel está fazendo um apelo, é o último apelo a Israel, para que Israel se volte para Deus. Qual a semelhança disso com a nossa atual realidade no Brasil, enfrentando a pandemia como o restante do mundo? Eu acredito que uma coisa semelhante é o sofrimento presente na vida das pessoas. Israel naquela época estava sendo devastada as suas plantações por uma nuvem de gafanhotos que atacava a lavoura e destruía a plantação de Israel e consequentemente tirava-lhes a certeza do sustento, a alegria pelo trabalho que promovia resultado e a esperança de dias melhores para a família. Mas havia sofrimento nessa época. Nos dias de hoje não é diferente. Nós não estamos enfrentando a nuvem de gafanhotos, mas nós estamos enfrentando um vírus que tem causado devastação na vida das pessoas, nas famílias, que tem causado preocupação, que tem devastado a esperança de muita gente, que tem tirado a esperança daqueles que trabalham, de no final do mês ter um alimento para a sua casa, para a sua família. Essa é uma semelhança ao sofrimento. Mas qual a diferença? Uma das diferenças que existe é que no Brasil nós estaremos jejuando, e pelo menos essa foi a intenção mostrada pelo presidente, de que há uma necessidade de sermos abençoados e que esse mal se extinga do nosso meio, saia, seja destruído. Até aí não tem problema, sendo que há uma diferença da convocação do profeta Joel para a convocação do presidente da nossa nação. A convocação na época de Joel, primeiramente, antes de ser para a bênção, é para arrependimento. E essa falta de consciência em nossa nação, que faz uma grande diferença com Israel. Eu vou lhe dizer por quê. Historicamente, na vida de Israel, Israel tem um relacionamento com Deus, porque Deus havia separado Israel para servi-lo, para adorá-lo. Era uma nação exclusiva. Israel não adorava a outros deuses, Israel adorava somente a Deus. Israel não era politeísta, era monoteísta. Israel sabia que quando se afastava do relacionamento com Deus, a sua plantação, seu trabalho ou qualquer outra área da sua vida que dependia de Deus e não de si mesmo, seria afetada. Então havia na consciência do povo de Israel de que o problema que estava acontecendo não era simplesmente a natureza, não era simplesmente uma devastação, mas era consequência
deles terem se afastado de Deus, o que nós não vemos no Brasil. No Brasil, nós estamos vendo pessoas preocupadas sim com o sofrimento que elas têm atravessado. Nós temos visto pessoas desejando o melhor, desejando ver a sua família sendo abençoada, mas não há ainda uma consciência de que eles precisam se arrepender, porque também não há um relacionamento profundo e único com o nosso Deus, com Deus das Escrituras. Nós vivemos em um país de 215 milhões de pessoas, mas Israel era diferente. A nação de Israel nutria um relacionamento específico, único com o Deus das Escrituras, com Deus Criador do céu e da terra. No nosso país nós temos uma mescla de crendices, de religiosidade, de religiões, de invocação a Deus, invocação a demônios, que nós temos no Brasil. É uma mistura de uma fé que vai em várias direções. Então nós vemos semelhança, mas nós vemos também diferenças. Veja, Joel conhece a Deus, é um profeta de Deus, e ele diz assim: olha, Deus é misericordioso, mas Deus também se ira. Veja que o profeta conhece a Deus, veja que Israel conhece a Deus. Não é a religiosidade que faz a diferença. Um dos temores que eu tenho, é que nós possamos amanhã apenas rasgar as nossas vestes e não nosso coração. O temor que eu tenho é que nós possamos assumir uma atitude, uma atividade religiosa nas mais diversas pessoas, mas que não traduzem para Deus a humilhação necessária. Alguém que é consciente e fala: eu pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Mas eu quero lhe chamar a atenção para um outro texto que está no versículo 15 e 16. Principalmente o que Joel chama o povo de Israel para fazer. Ele diz assim: congregai o povo, santificai a congregação. Veja, o jejum é um momento de consagração, de separação, de exclusividade. Você está dedicando o momento, você está se abstendo de comer, não somente porque você não quer comer, mas porque você quer se dedicar a Deus, você quer estar com Ele, você quer se alimentar da palavra, você quer se alimentar espiritualmente, você quer ter um momento especial e único com Deus. Agora Joel diz assim: é necessário que o povo se santifique. Aqui nós vemos alguma pouca semelhança com a nossa nação, e nós vemos muita diferença. Por quê? A diferença aqui é que Israel se ajuntou para mudar. E aqui no Brasil, nós estamos apenas nos ajuntando, mas nós não sabemos se as pessoas querem mudança. Essa é uma questão trivial para aqueles que não entendem o que é santificação, mas é algo muito especial para quem conhece a Deus e sabe que o propósito do Evangelho não é só para aqui ou agora, mas é mais para frente, é para uma vida, é para um relacionamento, é para uma continuidade. Deus não opera apenas para nós conhecermos a Ele e o deixarmos de lado. Vamos olhar para Israel. Israel havia se afastado de Deus. Israel havia deixado que o inimigo tivesse lugar em sua história. Mas Israel estava prestes a voltar para Deus.
e sabia que a bênção de Deus só se manteria sobre a sua nação se eles permanecessem andando com Deus. Será que esse é o propósito de nós brasileiros? Porque nós podemos enumerar muitas coisas que desagradam a Deus em nossa nação. Nós temos, por exemplo, a maior festa popular da nossa nação é um culto ao pecado, é um louvor ao pecado, é um culto à carne, é uma exaltação à prostituição, à nudez. Nós temos no Brasil o crescimento da violência de maneira assustadora. Nós temos no Brasil o crescimento da prostituição. Nós temos no Brasil o crescimento de tantas outras coisas que insultam a Deus, que abominam a Deus. Isso sem falar sobre os pecados da religiosidade brasileira, das crendices brasileiras, que vai desde crer numa fita amarrada no braço até um trabalho feito nas encruzilhadas. Você está disposto a mudar? Você está disposto a mudança de vida? Você está disposto a santificar a sua vida? E santificar significa separar-se para viver para Deus, separar-se para dedicar-se a Deus, separar-se para uma vida que agrada a Deus e não mais a sua carne? Ou você está apenas esperando que Deus remova esse mal para você voltar à sua vida que desagrada a Deus? Ou você está esperando apenas ter a oportunidade de sair pelas ruas, porque os seus pés se apressam para o mal, como diz lá em Romanos? Você está disposto a sair pelas ruas para pregar o Evangelho, ou para destilar através da sua língua veneno mortífero, como diz lá em Romanos capítulo número 1, do versículo 18 em diante, descrevendo a humanidade dos nossos dias? Você está disposto a viver para Deus daí por diante, ou você quer apenas a bênção de Deus? Isso daqui é uma questão importante. Eu quero perguntar a você: você está jejuando, você está orando, você está consagrando sua vida para continuar uma vida consagrada a Deus, ou você está apenas passando tempo diante de Deus e depois você vai voltar a uma vida de pecado e de iniquidade e vai se afastar de Deus? Porque a bênção de Deus está condicionada a ser mantida entre nós, se nós continuarmos ouvindo a sua voz e temendo a sua presença. Uma outra diferença e semelhança é que eu encontro no versículo 17 e 18. O profeta Joel faz um apelo aos sacerdotes, às pessoas do altar, às pessoas religiosas que cuidavam do culto, que cuidavam de apresentar o povo a Deus e Deus ao povo. Ele não está clamando à maioria, ele está clamando agora aos sacerdotes, aqueles que vivem do altar, aqueles que conhecem a Deus mais de perto, aqueles que têm uma vida mais dedicada, mais consagrada. E ele diz que esses sacerdotes deverão chorar. Não é se alegrar, é chorar. Não é festejar, é se quebrantar. Não é simplesmente proclamar, é se arrepender. E essa é a questão. E a Bíblia diz no final do versículo 17: porque hão de dizer entre os povos, aonde está o teu Deus? E aqui eu quero pensar com você. Israel era conhecido entre as nações como um povo que andava com Deus. E por isso, quando o mal vinha sobre Israel, e quando Israel estava sendo derrotado, todas as nações ao redor começavam a perguntar a Israel: aonde está o teu Deus? Mas isso não é possível na nossa nação, porque infelizmente a nossa nação, ela não está dentro daquele versículo que diz assim:
Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil não se enquadra nisso. O Brasil não está dentro dessa estimativa diante de Deus. Porque o nosso país não anda buscando somente a Deus. Porque a nossa nação há uma mistura, como eu já falei anteriormente, de fé, de religiosidade, de crendice. E Deus não é assim. Deus não é aquela pessoa que para Ele você diz: eu oro de um jeito, eu vivo de outro jeito, eu ofereço isso e Deus aceita tudo. Não, Deus não aceita tudo. Essa história que todo caminho que leva a Deus é a mentira de Satanás. É a mentira que foi plantada em nossa cultura. Como se dissesse: Deus está lá no céu e tudo que você fizer Deus recebe. Não é assim. Sabe por que as nações não podem olhar para o Brasil e nem dizer: olha, Deus não está operando em vocês? Onde está o seu Deus? Porque infelizmente nós não temos uma nação que serve ao único Deus, Criador do céu e da terra. E você sabe disso. Talvez você diga: mas esse jejum é para a maioria de pessoas que creem em Deus. Não importa a sua raiz, não importa se ele está numa vertente que muitas vezes vai de encontro à palavra de Deus, tem a ver sim. O Evangelho não é uma mescla de doutrinas heréticas, o Evangelho é a verdade de Deus. Nós podemos observar que o Brasil precisa voltar-se a Deus, clamando a Deus, Pai, pelo único meio que Ele deixou, que é através do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foram palavras de Jesus aos seus discípulos e a tantos quantos tinham que aprender a sua palavra e o caminho de encontrar a Deus. Não adianta nós jejuarmos em toda a nação, se você vai fazer orações que não sejam dirigidas ao único Deus, por meio de Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus. Talvez você ache essa palavra exclusivista, e é. Porque a palavra de Deus, ela mostra que o único caminho é este. Não é prioridade dos evangélicos, é prioridade das Escrituras. Mas uma outra coisa que eu quero destacar, é o que diz no versículo de número 20, quando ele fala do grande exército de gafanhotos, e Deus dá uma promessa, à medida que Israel se humilhe e busque a Deus. Ele diz assim: lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão, porque Deus agiu poderosamente. Eu quero pensar dois tipos de sujeira aqui. Uma delas é produzida por Deus, porque aquela nuvem de gafanhotos, ela vai ser dizimada daquele lugar, ela vai ser arruinada, e por causa da sua ruína, o seu mau cheiro vai subir, mas não é o mau cheiro causado pelo pecado, é causado pela destruição que Deus mesmo vai provocar nos inimigos que estão destruindo Israel. Mas uma outra podridão é a podridão do pecado. Essa não tem como subir as narinas de Deus, porque já subiram anteriormente. Esse não é o tipo de podridão que Deus está esperando. Porque quando diz que Deus agiu poderosamente, é que Ele aniquilou os gafanhotos. Como Ele pode aniquilar o vírus, como Ele pode acabar com a Covid e com o coronavírus, de uma hora para outra, Ele é Deus.
Mas a questão é, o que vai continuar subindo as narinas de Deus é a podridão causada pela sua própria mão para devastar o inimigo que tem assolado o ser humano? Ou é o pecado que está na vida das pessoas e que sobem as narinas de Deus como algo desagradável? Porque o inimigo Deus destrói, mas o pecado quem elimina é você. Como pastor, renunciando a ele, confessando o pecado, abrindo mão de uma vida pecaminosa, para que a podridão do seu pecado não chegue às narinas do Todo-Poderoso, e ele não tenha que permitir uma peste maior, uma praga maior, porque o seu coração está entristecido, ou o cálice da sua ira suplantou, foi ultrapassado. Em último lugar, eu quero compartilhar com você o que diz no versículo 21 a 27, mais especificamente, o que diz no versículo 23 e depois no versículo 27. No 23 é uma promessa de Deus, e eu creio que Ele pode fazer isso em nossa nação. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Havia dois tipos de chuva em estações diferentes, no mês de outubro e no mês de abril na Palestina. Em outubro, a primeira chuva, chamada de chuva passageira, de chuva temporã, era aquela chuva que preparava a terra para o cultivo. Era aquela primeira chuva que apenas molhava a terra. Mas a segunda chuva, chamada de serôdia, ela não servia apenas para molhar a terra, mas para fazer crescer a árvore e ela viesse a dar os seus frutos. Isso acontecia no mês de abril do outro ano. Eu creio que Deus pode fazer descer a sua chuva sobre a nossa nação. Ele pode remover o vírus, Ele pode trazer prosperidade, Ele pode abençoar o nosso país, Ele pode evitar um colapso econômico, Ele pode dar sabedoria às autoridades para que elas possam levar o país adiante sem que nós venhamos sofrer em demasia ou de uma forma mais profunda. Eu creio que Deus pode fazer milagre, eu creio que Deus pode fazer brotar a terra, Deus pode multiplicar a nossa produção, Deus pode abençoar a nossa nação, Deus pode usar esta nação para levar cura a outros países, Ele pode fazer tudo isso. Mas a minha pergunta é, com que propósito Deus opera? No versículo 27, Ele diz assim: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja o propósito de Deus, sempre é a sua glória. Todas as vezes que Deus opera, é visando o engrandecimento do seu próprio nome. Todas as vezes que Deus faz algo, é para que Ele receba louvor, ações de graça, dos quais Ele é digno, não somente pelo que Ele faz, mas também por quem Ele é. Mas a minha pergunta para encerrar esta mensagem é: se Deus operar no nosso país, através de um jejum levantado nesses dias, em prol da nossa nação, de quem será a glória? A quem será tributada a glória? A quem os homens olharão e louvarão o seu nome? Que nome será colocado lá em cima? Que pessoa será destacada com a ação de Deus sobre a nossa nação? Nós vamos dar honra a Jesus? Nós vamos glorificar a Deus Pai?
Ou nós vamos atribuir as muitas imagens de escultura que existem em nosso país? Ou nós vamos tributar a união das religiões e ao ecumenismo e dar a ele o lugar de glória que ele não merece? A quem você vai tributar a glória? Ao presidente? Às autoridades sanitárias, econômicas, ou ao nosso Deus, ou ao Criador de todas as coisas? Porque o interesse de Deus, primeiramente para o seu povo, é que eles reconhecessem que Deus estava novamente no meio deles, operando em favor das suas vidas. Porque uma coisa é ter Deus no nosso meio, outra coisa é como Deus está em nosso meio. Deus está em nosso país, está. Ele é onisciente, Ele está nas nações, está. Mas qual o olhar de Deus? Com olhar de juízo ou com olhar de misericórdia? Com a mão estendida para salvar ou com a mão estendida para derramar a sua ira? Como Deus está no nosso meio? Eu espero em Deus que no domingo, quando nós reunimos o povo que conhece, que crê em Deus, ou o povo que crê em Deus, ainda que não conhece tanto, nós possamos rasgar o nosso coração, e não somente as nossas vestes. Que possamos nos humilhar diante daquele que é o Senhor da vida, nos arrepender e confessar o nosso pecado, seja como igreja, seja como cristão, seja como alguém que está colocando a sua fé em prova, e dizer: Deus, eu conheço agora que tudo está nas tuas mãos e que não acontece nada nesta terra sem que o Deus Criador e sustentador de todas as coisas tenha o controle sobre tudo e sobre todos. E entendendo que a mão de Deus tem permitido uma catástrofe capaz de ceifar vidas, eu entendo através disso que algo eu esteja como ser humano fazendo, que está trazendo o cumprimento não somente profético, mas de juízo sobre a vida dos homens. Nós podemos falar com Deus nesta noite. Eu louvo a Deus porque pelo menos um tempo de vida que nós estamos aqui nesta terra, eu nunca vi um líder da nossa nação inclinar-se para aquilo que assemelha-se à atitude de Israel, para convocar o povo a se voltar para Deus. Tem o seu lado positivo, isso é louvável. Mas para nós que conhecemos a Deus, para você que faz parte do povo de Israel, de Deus, como Israel era no passado o povo de Deus, nós não podemos simplesmente nos entusiasmar com a religiosidade do nosso país. Nós temos que nos arrepender como povo que conhece verdadeiramente a Deus. E eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar com a nossa nação. Eu quero orar com os brasileiros. Eu quero orar pelo Brasil. Eu quero pedir a Deus, nos perdoe e faça descer sobre esta nação chuva de bênção. Mas que antes que essa água desça, antes que essa chuva molhe a terra, eu falo ser humano, ela carregue para dentro de nós um sentimento profundo de arrependimento, de quebrantamento, de conversão, de mudança, e que nós venhamos a ser, não por causa de um vírus, mas porque Deus permitiu e falou conosco que nós precisamos andar mais perto dele. Amém? Vou orar com você nesta hora. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, por este domingo abençoado na Tua presença. E queremos, ó Deus, apresentar cada família, quero apresentar cada brasileiro,
E quero te pedir, Deus, que o povo do Brasil não somente se revista de uma religiosidade superficial, mas de um aprofundamento no conhecimento verdadeiro, profundo, transparente do Deus das Escrituras. Que o povo de Deus tenha uma experiência não somente de uma atividade prática religiosa, mas ela tem uma experiência de conversão, sabendo que Deus é Deus, sabendo que Ele muda a vida do ser humano, e que Ele quer mudar a minha vida e a sua vida para o louvor da sua glória. Pai querido, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, tributar glórias somente a Deus. A nenhum outro Deus sobre a face da terra, a nenhuma entidade chamada como Deus, a nenhuma crendice religiosa, a nenhum ser humano limitado e braço mortal, mas a único Deus poderoso e soberano. Deus abençoe os lares, muda a história desse país, faz do Brasil um Israel de Deus, faz do Brasil uma nação convertida, alcança o coração do presidente da República, alcance o coração das autoridades neste país e mude o quadro para o louvor da tua glória. Pai, é assim que nós te oramos, e Deus queira o Senhor estender a tua mão como o Senhor estendeu sobre Israel, e nós possamos perceber que o Senhor está novamente no nosso meio, novamente na igreja, novamente dentro da nossa casa, novamente na nossa história, novamente no nosso espírito. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ah, Deus, muda, Senhor, para o louvor do teu santo nome. Eu quero que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero só dar 2 avisos rapidinho. Um é concernente a uma campanha que nós lançamos através da Igreja Batista Missionária em Serra Talhada, com vistas a arrecadarmos alimentos para famílias que nesse tempo têm passado por muita necessidade. Nós sabemos que as boas obras não salvam, mas quem é salvo as faz também. Então nós podemos juntar um pouco de alimento, trazer aqui para o templo, deixar aqui na igreja durante a semana, de terça a sexta. A secretaria funciona normalmente de 8 a 11 da manhã e de 2 às 5 da tarde. Então alguém vai receber, nós vamos formar as cestas e vamos abençoar pessoas para o louvor da sua glória. Eu quero convocar você para orarmos a partir deste domingo, como nós fizemos ao meio-dia, durante todo o tempo que nós estamos atravessando a luta contra esse vírus. Então nós estamos estendendo essa campanha de oração. Todos os dias ao meio-dia nós estaremos aonde geralmente estaremos em casa, mas caso por uma força maior você não possa estar em casa naquele momento, você vai estar lembrando, intercedendo pela nação. Então nós queremos colocar diante de Deus o nosso país e cremos. A Bíblia diz que Deus responde à oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então Deus vai responder. Eu creio que Ele vai se inclinar para nós. Eu quero reforçar aqui o nosso convite para que Deus esteja usando a sua vida, o seu clamor e atendendo a nossa oração em nome de Jesus. Amém? E ainda lembrando a você que nós temos compromisso como igreja e gostaríamos de contar com a sua contribuição, como sempre tem feito nos templos, nos cultos, mas agora como não é mais possível, então você pode vir aqui na secretaria deixar a sua oferta, o seu dízimo. Nós também temos uma conta, Bradesco, agência 0586, conta
265-60 dígito 8. Você pode fazer, não fique escandalizado com isso, não se sinta cobrado, é apenas uma forma de facilitar a necessidade que nós temos de ter recurso na casa de Deus, como diz a sua palavra, para sanar os compromissos. Queremos honrar com todos eles e assim glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus ponha sobre a sua vida a sua mão, sobre a sua casa. A saudade vai aumentando de estar junto de você, mas nós temos orado, intercedido, e não esqueça de colocar, de cuidar da sua família espiritualmente também, além de todas as medidas preventivas orientadas pelas autoridades, para que nós possamos vencer juntos esse vírus, glorificando a Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.